E a maioria dos estudos bíblicos que surgiu sobre eleição e predestinação foram uns estudos bíblicos de reformadores, né? Teve um que foi antes da reforma, né? Teve outra doutrina que saiu da eleição e da predestinação, que surgiu na Alemanha. Os pelagianos, eles criaram essa doutrina. E hoje a gente vê uma confusão tão grande, porque tem igrejas, e aqui em Carapó, tem igreja que adota essa doutrina da eleição e a predestinação. E eles dizem assim, que aceitando Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceitou Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece com essa pessoa batizada? Já foi batizada, o nome está escrito no livro da vida, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Aí o fulano pergunta para ele, mas e aquele que desviou? Mas e aquele que não deixou os prazeres carnais, né? Não abandonou as concupiscências da carne? E daí? Não, o nome está escrito no livro da vida, Deus é fiel na sua palavra, Ele não volta atrás. Eu quero trabalhar com vocês, né, dentro deste contexto sagrado, né? Eu quero trabalhar com vocês e nós vamos aprender aqui sobre eleição e predestinação. Claro que o tema principal é a eleição. Depois nós vamos falar futuramente sobre a predestinação. Eu quero pedir aos irmãos que tragam aqui minha canetinha. Tem como trabalhar sem ela aqui. Aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Pode tomar sua assento, irmão. Fica tranquilo, só deixa um pouquinho de água aqui para mim, pode assentar. Irmãos, então nós vamos ver aqui que a eleição, e ela não é causa que vai surgir na vida de uma pessoa, ela vai acontecer na vida de uma pessoa somente quando essa pessoa automaticamente ela aceita Jesus. Não. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo e nós vamos trabalhar aqui algo que é importante vocês entender o propósito de Deus. O apóstolo Paulo foi o homem que mais trabalhou a respeito da predestinação e nós temos isso aqui bem aprofundado no Novo Testamento. Só que para o apóstolo Paulo escrever aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 29 a seguir, e para que o apóstolo Paulo estivesse escrevendo aos nossos irmãos que estava na igreja de Éfeso, os irmãos que estavam em Éfeso, para ele escrever aqui, primeiramente ele teve que trabalhar a eleição dos judeus. Né? Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, quando o nosso Deus falou com Abraão, Deus conversando com Abraão, falou com Abraão, então ele fez uma promessa a Abraão, né? Ele fez uma promessa a Abraão e disse a Abraão assim, que através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Bendita seriam as famílias da terra, através de quem? De Abraão. Só que quando a gente olha aqui para o contexto sagrado, aí a gente começa a olhar assim, eu já vi crente dizer, mas pastor, como é que pode uma nação ser eleita como a nação de Israel? A pastora Ana Cláudia estava ensinando aqui a semana passada a respeito do quê? De grandes homens de Deus, né? Que teve uma vida assim, não foi uma vida bem tranquila, né? Teve queda, teve fracasso. Estava ensinando a semana passada a respeito de grandes homens de Deus que não tiveram sucesso na educação familiar. E aí nós, o adentrando dentro do contexto sagrado, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo de número 9, Romanos capítulo de número 9, ele vai falar a respeito do quê? A respeito da eleição dos judeus, né?
Do povo de Israel. E o que me chama a atenção aqui dentro do contexto é que quando a gente entra no Novo Testamento, para nós brindarmos esse estudo bíblico, nós temos aqui um propósito de Deus muito grande. E o que é que o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar aqui? O nascimento de duas crianças gêmeas. De duas crianças gêmeas. Quem eram essas duas crianças? Era Jacó e Esaú. Vocês vão ver que nasceu quem? Jacó e Esaú. Só que a maioria das vezes a gente vai ver aqui, dentro do contexto, na ótica humana, a gente vai ver aqui que Esaú é o que nasce primeiro. E o segundo é aquele que vem agarrado no calcanhar. Quem? Jacó. Só que a Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, e nós vamos começar a entender a eleição daqui para frente. A gente vai olhar para dentro do contexto sagrado. E quando Rebeca estava grávida, né? Ela já estava bem madura de idade. E ela engravidou. E aquelas duas crianças estavam pelejando no ventre da mãe. Estava vendo o quê? Uma peleja. E o que Rebeca fez? Rebeca pôs-se a orar a Deus. Rebeca pôs-se a buscar a Deus. E quando ela começou a buscar a Deus, ela disse: Senhor, eu não estou entendendo o quê? Essas duas crianças não me dão paz, não me dão sossego. Essas duas crianças estão todo o tempo peleando, lutando dentro do meu ventre. Aí naquele momento Deus fala para ela: ó, fica tranquilo, porque o que está dentro do teu ventre, o que está dentro do teu ventre sendo gerado é duas crianças. É duas crianças. Aí o que nós vemos aqui dentro do propósito de Deus é que Deus fala assim: ó, o maior servirá o menor. Meus irmãos, aí a gente olha para o contexto sagrado e a gente vai ver aqui algo que nos chama atenção. Aleluia. Os dois entre os dois já teve o quê? Uma eleição. Entre os dois, um já foi escolhido. Um já foi escolhido. Quem foi escolhido? Jacó. Jacó, ele já foi escolhido. Aí a gente olha para o contexto aqui, mas eles não existiam. Eles não existiam. Eles não tinham feito obras boas. Eles não tinham feito más obras. Eles não tinham conhecimento do que era o mundo. Ainda estava no ventre da mãe. Aí a gente vai olhar para o contexto sagrado e a gente vai ver algo, que a escolha de Deus, ela é soberana. Aleluia. E que Deus, ele não precisa de opiniões. O nosso Deus, ele não precisa consultar ninguém. O nosso Deus, ele não tem reunião de diretoria. O nosso Deus, ele não tem uma formação do quê? Ele não tem formação de uma diretoria para decidir. Porque nós sabemos muito bem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia. E a palavra de Deus nos fala que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado, oh, aleluia, lá na eternidade, aleluia, a escolha soberana de Deus já estava sobre a vida do homem. Aleluia. E a gente começa a olhar aqui o propósito divino. A gente vai ver aqui o propósito divino, porque a Bíblia nos fala que de Abraão até Cristo, o que passou o povo de Israel, as batalhas que passaram o povo de Israel, o que fizeram para exterminar este povo, fizeram decreto, fizeram de tudo para exterminar o povo de Israel. Só que o que acontece? Tinha uma palavra de Deus, aleluia, que não é somente a palavra em que Deus entrega a Abraão. Abraão entra no projeto divino. Abraão entra no projeto divino. Como assim, pastor? Nós sabemos muito bem que Ur dos Caldeus era um lugar tomado pela idolatria. Nós sabemos muito bem pela história que o avô de Abraão, ele tinha fábrica de ídolos. O que nós sabemos muito bem dentro do contexto da história, que Ur dos Caldeus é comparado com a Índia. É igual à Índia nos dias atuais, na adoração aos seus deuses. Porque nesta época não era estabelecido nação ainda. Nessa época não era estabelecido nação. Era o quê? Tribal. Era tribal. E cada chefe de família
Ele escolhia algo para ser o seu Deus. Era a opção de escolher. O gato, esse gato vai ser Deus a partir de hoje. Como assim? Se ele morrer, nós vamos mandar fazer uma estátua dele. E nós vamos adorar ele. Quem? A vaca, quem? O jacaré, quem? O pássaro, quem? Eles vão escolher. Nós vamos escolher. Eles escolhiam o chefe da família. E todo o clã da família tinha por obrigação de adorar aquele Deus e prestar culto àquele Deus. Aí a gente vê que Deus de lá do céu trono, ele acha Abraão, porque a escolha é soberana. Ele acha Abraão, ele encontrou com Abraão, para que de Abraão viesse até nós e chegasse até nós o quê? A promessa de Deus, pastor, é porque Deus, olhando para a humanidade, depois do dilúvio, e viu a humanidade andando pelo caminho de perdição, esse Deus então resolveu fazer a escolha, não lá na eternidade, oh aleluia, lá na eternidade esse Deus aqui já tinha um propósito, aleluia, ele já tinha um propósito naqueles que iam manter uma vida de fidelidade a ele. O negócio aqui vai muito mais além do que o povo ensina. Não é só ir num culto, aceitar Jesus e ser discipulado. Ser discipulado. E fazer parte de um ministério. E ter seu nome arrolado no livro de membro que já está salvo. Não. Aqui tem todo um trabalho para que a vontade de Deus chegasse até você. Para que a vontade de Deus chegasse até nós. Aleluia, aleluia, para que a vontade de Deus se encaixasse em nós. Houve um trabalho muito árduo, Aí a gente olha para o contexto sagrado em que nós estamos, aí vemos aqui que Paulo está dizendo aos Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. Aí vocês viram no capítulo de número 8, versículo de número 29, que o pastor Emerson acabou de fazer a leitura oficial aqui. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está falando aqui, aleluia, através do apóstolo Paulo, que Deus nos elegeu, aleluia, Deus nos elegeu antes que nós existisse, antes que o mundo fosse criado, antes que tudo fosse criado, oh, aleluia, na eternidade de Deus, aleluia, na eternidade Ele já tinha nos escolhido. Nós não estamos aqui por obra do acaso, não. Eu estou na igreja porque alguém foi na favela pregar, eu estou no ministério, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, hoje eu estou arrolado no livro de membro porque as irmãs, porque o fulano, não. Nós temos uma obrigação de anunciar o reino de Deus que é chegado, pastor, mas eu me encaixei no reino de Deus, porque lá na eternidade, antes que tu fosse formado, antes que eu fosse formado, Deus te achou, Deus te escolheu, Deus te separou, aleluia! Isso é um processo muito sério. Só que daí é somente aceitar Jesus, batizar e fazer parte do corpo de uma igreja, já está eleito. Esse processo da eleição é um processo bem árduo. Vamos trabalhar aí. Vamos ver se eu não erro aqui, né? Que faz tempo que eu não trabalho com isso aqui. Mudou aí, mas... chegou aqui. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido destinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deixa eu adentrar aqui com vocês, aguardo um momento aí, procurar aqui um contexto para vocês. Irmãos, preste bem atenção. Quando você abre a sua Bíblia, na carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 1, quem tem sua Bíblia pode nos acompanhar. Aqui diz assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quando se trata da eleição,
e da predestinação, sabemos que é algo coletivo, sim ou não? Só que a eleição aqui começa, e a predestinação começa a ser esclarecida, nossos olhos são abertos, que ela é para os santos e fiéis. A eleição é para santos e fiéis. Está no momento, na hora de nós abrirmos os nossos olhos. Porque mesmo dentro do nosso ministério, em que nós defendemos, né? Nós defendemos a Bíblia Sagrada, temos ela como regra de fé. Nós temos, nos últimos dias, na dispensação da graça, o Evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos, que é as epístolas. Nós estamos aqui aprofundado dentro. E não defendemos nenhuma linhagem, nós não defendemos nenhuma linhagem reformadora. Aleluia, nós não defendemos. Nós somos o que? Biblicista. Nós somos biblicistas. Aí nós vamos ver aqui que Paulo, ele está escrevendo uma epístola. Essa epístola, ela vai chegar aos irmãos que estão ali em Éfeso. Essa epístola, ela vai ser lida para o crescimento e o desenvolvimento dos crentes que estavam ali em Éfeso. E a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo, ele é bem, aleluia, ele recebe a graça de Deus e a revelação de Deus, de escrever que, aleluia, a predestinação era aos fiéis e aos santos. Diga comigo, fiéis, santos. É para qualquer um? A Bíblia Sagrada nos fala no livro de Levítico. No livro de Levítico. Quando foi estabelecer o sacerdócio, Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel: sedes santos, porque eu sou. Então vai chegar alguém de qualquer maneira na presença de Deus? É eleito quem anda vivendo aí na concupiscência da carne? É muito séria a eleição. Porque é tão fácil chegar na rua e dizer: não, vamos para a minha igreja, não é perigo não, pastora. Ah, vai lá, pode colocar seu shortinho mesmo. Vamos lá, irmão. Pode andar mesmo, sem camisa na rua, pode andar mesmo. Não, pode, não tem perigo não, você chegar na festa, só um copinho assim de cerveja, ou uma sem álcool. Não, não tem perigo não, fique à vontade, que a casa é sua. Não, aqui não é sua, aqui é casa de Deus. E Ele nos convida a estar aqui nesta casa, para sermos ensinados por Ele. Para aprendermos, que nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, aleluia, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, aleluia. Eu vou deixar bem claro, olha o que Paulo diz no versículo de número 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ser eleito garante privilégios. Ser eleito, Deus nos garante através do apóstolo Paulo privilégios. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo não estava dizendo que uma vez por quando, ou mais ou menos para você não esfriar espiritualmente, ou eu não esfriar espiritualmente, Deus nos concede um milagre, pastora Ana Cláudia, e a gente fica, estou respirando não. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que os eleitos, os fiéis, os santos, aleluia, eles vão gozar de bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais, em primeiro lugar, você não tem que colocar carro, casa, você não tem que colocar nada que é financeiro e material. É você gozar dos privilégios que Deus te oferece. Em Cristo Jesus. O que Jesus diz em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o que? Acrescentadas.
arrebatada. O que se prega hoje, que ser privilegiado, ser eleito, ser abençoado. Então você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, entendeu? Você tem que ser o bambambam da cidade. Aí tem crente que não tem mais nem força de orar dentro da igreja. Porque olha para ele e fala, meu Deus, eu não consigo chegar. Hoje nós, o que fomos ensinados durante meses aí, a pastora Ana Cláudia ensinando que hoje na igreja, no reino de Deus, se vive de disputa. É aquele negócio que quem pode mais chora menos. De disputa. Mas o irmão conseguiu, eu não consegui. O irmão comprou, eu não comprei. Ah, meus queridos, aleluia! Essas bênçãos espirituais, aleluia, que está disponível por Deus para a igreja, para os fiéis. Essas bênçãos espirituais, pastor, quem é que vai receber essa bênção? Quem é que vai alcançar esta bênção? Aí ficam uns perguntando, quanto de oferta eu tenho que dar? Quanto disso eu tenho? Ah, eu vou fazer isso para a igreja. Não, deixa, eu pinto o templo. Não, eu compro o carro do pastor. Não, eu dou minha casa. Não, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Ah, meu Deus. E aí, fica aquela disputa. Porque uns conhecem a vida do outro. Uns conhecem a vida do outro. Principalmente aqui em Carapó. A maioria das pessoas que congregam aqui, um conhece o outro, lembra quando nasceu, quando sei o que, tal. Conhece o passado de cada um aqui. Conhece a vida passada de cada um. E daí fica aquele negócio. E eu não entendo por que Deus está honrando ela. Mas eu não entendo por que Deus está honrando ele. Ah, mas por quê? Eu conheço. Você não sabe o que se fazia. Você não sabe quem era aquela fulana, aquele fulano. Esquece de uma das coisas. E é princípio isso para nós adentrarmos aqui dentro do estudo bíblico. Eu estou fazendo hoje uma introdução para vocês. Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, agora, quem está em Cristo nova, as coisas velhas, e tudo se fez? O que é que Jesus disse para Nicodemo? É necessário nascer na água e do Espírito. Que negócio que abriu o cadeado no céu, uns profetas mentirosos. Ah, eu vi agora um cadeado, o anjo chegou e meteu a chave, e o crente cai desmaiado. Ai, meu Deus, aleluia, hoje, pastor, é hoje que o meu sonho vai ser realizado. E daí, pôs a chave aonde? Onde que largou a chave? Será que não lê Apocalipse, capítulo 3, versículo 8? Jesus é a chave de Davi. Jesus é a chave. Não é bíblico que nem um anjo pega Jesus e enfia num cadeado para abrir a porta. É a sua disposição de ser fiel e ser santo. É a disposição de ser fiel e de ser santo. Aleluia! É a disposição de nós queremos. O que é ser santo? Ah, ser santo. Na minha igreja onde eu congregava, o pastor determinava a cor do cinto, a cor do sapato, o cabelo, as unhas, isso e aquele. Isso aí é somente regra sobre regra. Isso é regra sobre regra. Ser santo é ser separado exclusivamente a Deus, ao serviço de Deus, a servir a Ele, a adorar a Ele. Isso é ser santo, separado. Oh, aleluia! Que coisa terrível que a gente vê hoje, os ensinamentos fazendo para os crentes serem abençoados, mas está pior do que a macumba. Vai no monte 40 dias, vai no monte 21 dias, vai não sei o quê. Não, irmão, eu senti que tu tem que pagar meu aluguel. Eu senti que você tem que pagar a prestação do meu carro. Eu senti,
para trás de mim, Satanás. A Bíblia diz que quem permaneceu na mentira e nunca amou a verdade foi o diabo. Não, 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 não. Aqui não é por base de troca. Sabe por quê? Aleluia, que essas bênçãos espirituais está disponível para mim e para você, porque Ele te amou de antemão, antes que tu fosse gerado, antes que nós nascêssemos. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para sermos o que? Santo. Santo de que forma? Irrepreensível. Obedece tudo, mas não obedece a Deus. Há um monte de crente por aí que o pastor dele nunca ensinou. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Está numa igreja com jugo, carregando, irmão Ademir, um fardão nas costas, porque eu vou ser salvo. Meu Deus eterno. Tem pessoa passando assim, óleo ungido no pacote de arroz, passando óleo ungido no pacote de feijão, de macarrão. Tem crente passando óleo ungido assim na borda do copo para tomar água. Aleluia. Passando, inventa-se tantas coisas. Meu Deus. Inventa uma pedra, um tijolo de reconstrução. Inventa tantas coisas para as pessoas serem abençoadas. E eu vejo Deus de lá, irmão, o presbítero Leomar, só apontando com o dedo e dizendo assim: olha, eu só quero que tu seja santo, eu só quero que você seja santo, eu só quero que você seja separado exclusivamente para mim. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus. A eleição e a predestinação, esses termos às vezes são usados por alguns teólogos de modo intercambiável. Em contrapartida, a maioria dos intérpretes arminianos faz a distinção entre os termos. Esse aqui é falecido já, esse teólogo pentecostal. Um grande professor de escatologia, né? O teólogo pentecostal Severino Pedro da Silva, avalia que a eleição e a predestinação segue quase que paralelamente ao mesmo ditames, e que alguns já chegaram até sugerir que uma é a consequência da outra. Eu preciso primeiro ser eleito para alcançar a predestinação. E eu preciso ser eleito. E o que é eleito? Escolhido. É escolhido. Como assim, pastor? Eu não acabei de dizer para vocês, eu não disse para vocês no livro de Gênesis, que no ventre da mãe Deus fez a escolha? Os dois eram gêmeos. Antes que nascesse, Deus já escolheu. E agora, se eu estou dentro da eleição, que é a escolha, aí eu procuro achar-se dentro da vontade de Deus, eu alcanço o quê? A predestinação. A predestinação. Porque não existe eleição e predestinação para desgovernado, para quem faz o que quer, anda como quer, que não teme a Deus, não ama a Bíblia Sagrada, não tem prazer na lei do Senhor. Não existe predestinação. A questão que eu estou dizendo desde o princípio, que é para fiéis. É para fiéis. Machuca ou não machuca, irmãos? Dói ou não dói? Porque a gente avalia a vida espiritual da gente, a maioria das vezes a gente avalia a nossa vida espiritual não pela palavra, mas pelo aquilo que ouvimos e vemos e contemplamos nos outros.
Você está andando assim, irmã. Ah, eu vi uma irmã usada e vou andar. Você vai andar igual ela, só porque ela é usada? Eu vou andar, eu vou. Entendeu? A gente precisa ter um amuleto. A gente precisa ter o quê? Um amuleto. Se nós temos aqui 31.173 versículos que nos ensina como amar e agradar a esse Deus. Nos ensina. O que foi que Davi disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não precisa de profecia. Não precisa de consultar um profeta para saber se eu estou eleito. Não, não, não. Agrada-te do Senhor e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Aleluia! Amados, vamos caminhar um pouco aqui. De qualquer modo, esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Um equívoco bem comum é confundir essas palavras com sinônimas. Além disso, essas expressões têm provocado divergência entre os pelagianos, semi-pelagianos, os arminianos e os calvinistas. Esses quatro aqui entram em disputa. Porque tal ministério defende uma doutrina por um fulano de tal, porque é o fundador, porque é o mestre disso. Aqui está uma peleja. Esses aqui, pelagianos, foi uma doutrina foi criada na Alemanha. Uma doutrina criada na Alemanha. Já vocês vão ver aqui, ponto a ponto, a respeito desta doutrina, que foi criada. Os calvinistas são os presbiterianos e os demais que seguem a linhagem de João Calvino. Entendeu? Os semi-pelagianos. Entendeu? E também quem? Os arminianos. Cada um tem uma teoria. Cada um tem uma visão teológica. E aí como é que fica nessa história toda? Um grupo puxando para um lado. Um outro grupo puxando para outro lado. Porque a Bíblia diz assim, que quando vos ajunteis, tem salmo, tem cântico, tem oração. E tudo que fizer, faça para edificação. O que é que os crentes fazem hoje? Salão de cabeleireiro, no mercado, numa praça ou no lugar onde se encontra. Da vez de sentar para aprender algo para o crescimento, vão defender essas doutrinas, essas teorias. Brigando, disputa. Tem uns que viram inimigo. Se torna inimigo. Porque muitas das vezes está defendendo algo que ele nem tem conhecimento. Ele não tem nem um conhecimento aprofundado. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui diz assim, nesse aspecto da controvérsia, sumariamente, se pode catalogar 4 versões soteriológicas. Vamos ver a primeira? A primeira. Os pelagianos, que afirmam ser o homem o único agente da salvação. Eles dependem disso aí. Entendeu? É a doutrina dele. Que afirma o ser o homem o único agente da salvação. Eles defendem essa teoria. A segunda, a gente vê aqui, os semi-pelagianos, que defende ser o homem aquele que dá início ao processo da salvação. Ao processo da salvação. E que Deus responde ao homem. Vocês estão entendendo muito bem aqui? Olha, os pelagianos, o que eles fazem? Eles afirmam que o homem é o único agente da salvação. Entendeu? Como se Deus tivesse por obrigação de salvar o homem de forma universal. Salvação de estilo que é universal. Cristo morreu,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é defender uma doutrina universal da salvação. Aí a gente olha aqui, os semi-pelagianos que defende o ser, o homem, aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde ao homem. Como se fosse algo instantaneamente, como se você passasse ali na rua, encontrasse uma pessoa no processo do pecado, e você fizesse um convite a ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e que ele por si próprio respondesse à salvação. Não, irmão, a salvação não é algo imediato, aleluia, pela mente humana formada, não. Lá na eternidade Deus já proveu o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Quem? Jesus. Ah, que coisa tremenda, é nós olharmos para a palavra de Deus, entendermos ela, aleluia, o amor de Deus. Aí neste amor de Deus, entra quem? O seu Filho unigênito, seu Filho unigênito, porque lá no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, Paulo diz assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que aconteceu com o homem quando ele pecou? O homem saiu da comunhão com Deus. O homem se torna o que? Inimigo de Deus. E a Bíblia diz que não tinha outro meio de reconciliar o homem. Não tinha outra maneira de reconciliar o homem com Deus, a não ser o quê? O Filho de Deus vinha à cruz do Calvário. O Filho de Deus vinha e aceitar de ir à cruz do Calvário. Aí a palavra de Deus nos fala aqui, nós podemos ver, aleluia, quando Cristo está indo à cruz, ainda é o processo, mas quando Cristo está crucificado, e que ele diz, Pai, está consumado, está terminado, oh aleluia, eu vejo Jesus dizendo assim, Pai, todos quanto que creem em mim, aleluia, será alcançado pelo teu amor, alcançado pelo teu perdão, Pai, vai ser alcançado. O apóstolo Paulo vai dizer, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Oh, meus queridos, não é coisa que eu decidi. Se fosse para nós decidir, nós não estaríamos aqui. Se fosse para nós decidir por conta própria a nossa salvação, ninguém estaria aqui. Aí a gente vê o quê? Foi um plano instantâneo. Deus não tinha o que fazer. Estava ocioso no trono dele. E Deus não tinha o que fazer. E na mesma hora resolver, eu vou salvar a humanidade. Não, irmão, aleluia, aleluia. Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve aos Colossos, aleluia, que na eternidade, lá, aleluia, Cristo estava com o Pai e é o Criador de todas as coisas, por isso que ele aceita, ele entra em concordância, lá não é uma reunião, quem vai, quem não vai, não é que nem dentro da igreja, quem vai cantar hoje, quem não vai cantar, quem vai para o evangelismo, quem não vai para o evangelismo, aleluia, isso é chamado de decisão súbita, não, Deus não faz, Ele não toma uma decisão súbita, não, é algo planejado por Deus, salvar o homem, porque o único ser que é feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem foi feito o que? A imagem? Semelhança de Deus. Mesmo que o homem peca, mesmo que o homem desobedeceu, mesmo que o homem interferiu na criação, porque o pecado do homem mexeu com a natureza, mexeu com tanta coisa, tanta coisa que está acontecendo, tanta catástrofe, tanta doença, tanta pestilência, tanta coisa.
Por causa do que? De uma decisão do homem. Tocar no fruto proibido. Uma decisão do homem. Se é um de nós, acaba logo. Elimina logo. Ele tem o poder de criar quantos ele quiser criar. Ele é poderoso para criar. Mas Deus, aleluia, quando Ele cria o homem, de 3 partes, 2 vem dele e Ele coloca no homem. E Deus já fez o homem sabendo que o homem ia cair. Ele estava ciente na eternidade. Mas os planos de Deus não fracassam. Aprenda que em Deus não tem obra inacabada. Eu nem sei por que eu estou aqui. Eu nem sei por que eu estou numa igreja. Eu nem sei por que eu fui batizado. Eu nem sei por que eu faço. Eu nem sei por que eu faço parte da igreja. Porque Ele te amou primeiro. Você foi alcançado pelo amor de Deus. A única coisa que Ele fez foi levantar alguém aqui para te evangelizar. E esse alguém também foi evangelizado. Isso é uma corrente. Aleluia. Para evangelizar. Aí nós adentramos aqui, dentro do estudo bíblico que nós estamos. Terceiro, os arminianos, que ensina ser Deus quem inicia o processo da salvação. E que o homem responde a Deus. O homem responde a Deus. Então, o que diz os arminianos? Os arminianos. O que eles ensinam nos seus estudos bíblicos, na sua doutrina teológica? O que eles ensinam? Aleluia. Deus é o que dá o início ao processo da salvação. Não é algo inventado de última hora. Não é algo criado do momento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aqui diz assim, e que o homem responde a Deus. Oh, irmão, aleluia. Quem é que resiste à voz do Espírito Santo? Principalmente se já tem o chamado de Deus para a sua vida. Quem é que resiste à voz do Espírito Santo? Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece patrão, não obedece polícia, não obedece ninguém. Mas o dia que ele encontra com Jesus, aleluia, que o amor de Deus é lançado sobre ele, e que o Espírito Santo convence ele do pecado, do juízo e da justiça, oh, aleluia, ele não tem dificuldade em obedecer à vontade de Deus, ele não tem, aleluia, mas o do porquê disso? Porque isso não é de invenção humana. Isso aqui não é porque eu tenho uma boa oratória. Isso aqui não é porque eu tenho uma técnica para ensinar. Isso aqui não é porque eu uso 30% de Deus e 60% da ciência, não. É porque o amor de Deus encontrou com ele. Ramantio, que ramanda séria. Aleluia. Aqui diz assim, os calvinistas que argumentam ser Deus o único agente da salvação. Predestinado uns para serem salvos e outros à condenação. Condenação. Isso é a doutrina calvinista. E aí, até o primeiro ponto está indo bem. A gente sabe que Deus é o único agente da salvação. Está entendendo? Só que daí existe aquele negócio que fica assim, né? Você imaginou? Se já está todo mundo predestinado, uns para ser salvo e outros para não ser salvo, por que Deus levantaria a igreja para evangelizar? O que serviria a morte de Cristo na cruz do Calvário? Por quê? Então não precisa. Não precisaria Deus desempenhar, através do seu filho, da igreja, um papel tão árduo. Precisaria de evangelizar. Era só ele dar um estrala de dedo e dizer: os que são meus, venha. Mas o que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos. O meu jugo é, e o meu fardo. Aí ele fala: vinde a mim, aprendei de mim, e depois ide. Não tem como ser salvo se não passar por Cristo.
Não existe salvação sem Cristo. O que ele fala para Marta e Maria? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A salvação é um plano de Deus. Isso está em Apocalipse 19, versículo 1. A salvação pertence a Deus. O que Paulo escreve aos Efésios? Capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Versículo de número 9, ele diz: não vem de obra para que ninguém se glorie. Não vem de obras, não vem de caridade. Não, isso aqui é respondido, esta graça, no amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus derramado sobre nós. Aí a gente olha, aleluia, 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 e já imagina se fosse por obra. Se fosse por caridade. Então não precisava. Tem uns aí que era só vender metade do que tem. Tem 3 fazendas, vende uma e dá aos pobres, e fica com 2 e já está salvo. Está feito, está pronto. Mas não é por obra. Paulo escrevendo a Tito, ele diz: a graça de Deus foi derramada sobre nós. A graça de Deus foi derramada sobre nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aí a gente olha para o contexto sagrado. Qual foi o trabalho de Deus em nossas vidas através desse plano de salvação? Qual foi o trabalho de Deus? Foi entregar o seu filho. Jesus entregou o seu filho. Jesus morreu. E agora Jesus diz assim: todo aquele que venha, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí você, pastor, aqui não está falando de aceitar Jesus e ficar como está. Paulo está dizendo, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Oh, aleluia! De que maneira que eu vou me apresentar diante de Deus? Aleluia! Como é que eu vou me apresentar? De maneira santa, de maneira em que Ele se agrada de mim, que Ele me eleja, aleluia, que eu alcance a predestinação. Efésios capítulo 4, versículo de número 24. Oh, aleluia, o único meio do homem, aleluia, parecer com Deus em justiça e santidade. Não tem outro meio. Não é forma corpórea, porque Deus é espírito. Não é forma corpórea, Deus ele é espírito. Precisamos entender tudo isso. Aí a gente vê aqui a eleição, as bênçãos espirituais especiais com as quais somos abençoados em Cristo, pelas quais devemos bendizer a Deus, são muitas delas enumeradas e descritas. Primeiro, a eleição. O que é uma eleição? É uma escolha. Uma escolha por sufrágio de alguém para ocupar um cargo, ou um posto, ou desempenhar determinada função, para desempenhar um pleito. Eu estou gaguejando assim porque eu fiz hoje exame com o oculista e meu óculos está vencido já faz mais de 1 ano e meio. Estou com dificuldade de ler. Vocês estão entendendo muito bem aqui, irmãos? Está entendendo? Então nós fomos eleitos para quê? Por que nós fomos eleitos? Eleito para quê? Para fazer o que queremos? Andar como queremos? E o mundo olhar para nós e não ver diferença em nós? Não! Oh, aleluia, eleição, aleluia, em qualquer lugar.
um pleito municipal, no estadual e federal, para a administração de uma empresa, para a direção de um colégio, tem um tempo determinado e de repente você precisa de uma eleição, mas esta eleição aqui é eterna. Essa eleição aqui, ela não termina, ela não acaba se você manter uma vida, uma maneira de agradar a Deus e andar em retidão com a sua palavra. Precisamos entender isso. Oh, aleluia, aleluia. As pessoas são eleitas e ficam tão alegre e feliz. 4 anos, 3 anos. Depende de quem. Depende do estatuto, 2 anos. Né? Menos de 2 anos não existe. 2 anos. Mas quando vai passando o tempo, que chega 1 ano e 8 meses, a pessoa já fica preocupada. Será que eu consigo sentar de novo naquela cadeira, naquele posto? É por um tempo. A eleição feita pelos homens, ela para governar, para administrar, é por um tempo determinada. Essa eleição em Cristo, se nós encaixarmos dentro do amor de Deus, ela é para sempre. Ela é eterna. Mas e daí? Tem uns requisitos. Tem uns requisitos, irmão. Aí o crente pega a Bíblia, abre somente o livro de Gálatas, né? Abre o livro de Gálatas, aí pega lá o capítulo 5 do livro de Gálatas e o versículo de número 19 e acha que é somente aquilo ali que está escrito ali, as obras da carne. Se eu estiver livre disso aqui, já está bom demais, já está... Não, aquilo ali, Paulo está dizendo assim aos Gálatas, eu só vou dar um resumo para vocês do que precisa para vocês terem uma vida e andar no Espírito. Eu só estou resumindo para vocês aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. E a maioria das vezes a gente vê aquela guerra dentro da igreja, aquela luta. É no casamento, é marido e mulher, é pai com filho, é sogra com a nora. É aquela batalha, aquela guerra espiritual travada. Pastor, por que aquela guerra? Porque o povo de si próprio cria na sua mente um conceito doutrinário. E aí ele começa a querer santificar um ou outro. Eles começam a querer separar, eles mesmos, eleger e separar uns aos outros. Não, 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 não. O que é que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16? Andai no Espírito, e não cumprireis o que é o desejo da vossa carne, as concupiscências da carne. Aleluia, o que é que Paulo está dizendo? Mata ela, crucifica ela, agrada a Deus, viva uma vida de santidade para louvor e do nome dEle. Ser santo. Para ser santo. Ele nos elegeu para isso. Para quê? Para mim continuar fazendo o que eu quero. Está entendendo? É muito mais fácil você colocar as mãos sobre uma pessoa que usa crack do que alguns crentes largar mentira. Eu já orei por pessoa com crack. Aqui tinha um pastor aqui em Carapó, que foi da igreja quadrangular, chamava Fonseca. Ele faleceu agora de Covid em 2020. O Fonseca. O primo dele foi à minha casa, levado pelos parentes dele, tremendo de cocaína. Já tinha roubado tudo que a avó tinha, que a mãe tinha, os tios tinham, ninguém queria ele. E eu vi a necessidade daquele moço, e eu vi o desejo que ele tinha de ser liberto. E quando eu fui orar para ele, o Espírito Santo falou assim, puxa a mão dele, manda ele fazer um coxinha assim na palma da mão. E eu falei, faz assim com as 2 mãos. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o Espírito Santo falou para mim, eu vou trazer a cocaína todo dia que está no corpo dele, na palma da mão. Orei por ele, e foi subindo aquele pó branco na mão assim, ó. E foi subindo, esse cara assustado e espantado com aquele milagre que Deus estava fazendo. Terminei de orar, ele chorou. Aí ele falou assim, pastor, me ajuda.
Me ajuda eu largar da cocaína, que eu quero servir a Deus. Oh, meus queridos, depois daquele dia nunca mais usou cocaína, nunca mais. Depois daquele dia, ele foi liberto. Não demorou muito tempo, 2 anos, estava pregando o Evangelho. Não demorou muito tempo, estava pastoreando igreja. Mas, oh, irmãos, pastor, o que é que acontece? Eu tenho dificuldade porque tem crente que sabe do plano de salvação, ele entende o plano de salvação, ele sabe, mas ele tem dificuldade de chegar no propósito divino, ele tem dificuldade de obedecer à voz do Espírito Santo. Ele sabe que não pode fazer isso, mas faz. Ele sabe, pecados habituais. De vez em quando encontra aí um instrumento aí do inimigo, ainda com essas meninices dizendo, tem te visto, tem te agradado de ti. Ai, tem visto a tua luta, que não sei o quê. Deus te ama. Se vocês soubessem. Ai, se tocar alguém aqui. Ai, se tocar. E o céu está dizendo, Deus, eu tocar, não vou perder meu tempo. Enquanto alguém defende uma teoria e um ensinamento que alguém aceita Jesus, e está bem, aceitou, o nome dele já está escrito no livro da vida, passou por um discipulado, foi batizado nas águas, participa do corpo e do sangue do Senhor, está filiado numa igreja, está tudo bem, morreu, não importa como andou, de que maneira andou. Meus queridos e amados irmãos, por enquanto nós estamos aqui, aleluia, nós estamos aqui só na introdução, olha o que nos diz aqui, a eleição, as bênçãos espirituais especiais com as quais somos abençoados em Cristo, pelas quais devemos bendizer a Deus. São muitas delas enumeradas e descritas. A eleição, escolha aqui na terra é por sufrágio de alguém para ocupar um cargo, um posto e desempenhar determinada função, para desempenhar um pleito, mas no céu é diferente. Tem que aceitar o sacrifício vicário de Cristo na cruz, receber Ele. Oh, aleluia! O que Jesus disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora? Quem crê na Aparecida? E agora? Quem crê na Santinha? Só fazer a vida inteira levar uma vida de pecado, de mentira, de engano? Aí coloca um caixão, aí vem alguém com um bastão com água, joga em cima, e diz, rogai por nós, fulana, rogai por nós. Não! Aleluia! Na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, no último capítulo está, quem crer, é questão de fé. Primeiro eu ouço e depois eu creio. Eu ouço e creio. Mas creio em quem? Em quem? Em quem nunca foi na cruz? Quem nunca passou pelo sacrifício vicário? Quem nunca morreu numa cruz? Por que eu tenho que crer que alguém que nunca passou por um tal sacrifício como esse salva? Não tem outro. Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou o que? A vida. E é bom como nós como crente entender. É tão fácil pegar a Bíblia e aprender a decorar o versículo da Bíblia. Tem crente que você senta com ele assim, você fica, meu Deus, uma enciclopédia de tanto de versículo da Bíblia, mas não conhece a essência da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a essência. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Josué, entendeu? Nem Samuel, nem Eli, nem Saul, nem Davi, nem Salomão, com toda a sabedoria, ele poderia expressar para alguém dizendo, em verdade eu te digo, só poderia expressar, como expressou Jesus, em verdade eu te digo, é aquele que cumpriu toda a lei, a própria palavra, Cristo a palavra. Nós fomos eleitos, para quê? Para sermos
Nós somos eleitos para sermos santos. Os calvinistas que argumentam ser Deus o único agente da salvação, é predestinado uns para ser... Eu já passei aqui, não? Eleito e escolhido como? Aprovado, selecionado, aclamado, aplaudido. Esse é o eleito. Depois que está eleito, está escolhido. Como? Aprovado, selecionado, aclamado e aplaudido. Já o eleito é tido como santo. Para sermos eleitos, a gente precisa ser santo. Proclamado e designado. Predestinado e mais prerrogativa excelente tanto para um quanto para o outro. Predestinação são as fontes secretas de onde as outras fluem. A eleição ou a escolha diz a respeito aos que são escolhidos, separados e distinguidos de entre todos os seres humanos. Meu Deus eterno. A predestinação determinada ou decidido, a predestinação é aquilo o que Deus já determinou o que vai acontecer. Vocês lendo aqui em Romanos capítulo 8, na leitura oficial, o que o apóstolo Paulo diz? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus escolheu, está escolhido. Por que Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai intervir? Quem que vai intervir? Oh, aleluia! Aí precisamos saber. Somos eleitos, e somos predestinados, e está bem, e acabou, e nada importa, não tem nada a ver, e deixa rolar. Não é questão disso. Aleluia! Para sermos eleitos, nós temos que ser considerado como santo. Precisamos ser considerados como santo. Precisamos fazer diferença dos demais. E aonde que nós vamos fazer diferença dos demais? Lá do mundo? Não, aqui dentro da igreja. Porque Jesus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos serão chamados. Muitos serão chamados. Mas pouco os escolhidos. Olha o que diz o texto. Aqui diz assim: a eleição ou a escolha diz a respeito aos que são escolhidos, separados, distinguidos de entre todos os seres humanos. A predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido. A predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. A Bíblia Sagrada nos fala que Ele vai chamar. E como é que Ele vai chamar? Vinde bendito do meu Pai. Porque possuíste por herança aquilo que está determinado antes da fundação do mundo. Oh, meus queridos, não é questão que o arrebatamento vai acontecer e automaticamente Jesus vai vir buscar a igreja, né? Vai encontrar com a sua igreja nos ares, o Espírito Santo vai levar a igreja a encontrar com Jesus aí 3.000 pés acima, né? 3.000 pés acima, vai encontrar e tudo bem, e acabou, né? O céu está aberto, eu entro e vou lá estar com Cristo e acabou. Não, tem um processo aqui embaixo. Aqui tem um processo aqui embaixo. Você não sabe, na minha época, o que a garotada sofria quando ia para o quartel. Naquela época, os cantores sertanejos usavam os cabelão tudo assim, né? E os meninos tudo novinhos, aqueles meninos. Com aquele cabelo tudo queimado de sol lá trabalhando na lavoura, com aquele cabelão assim. Aí, quando ia para o quartel, tinha um cabo lá com a maquininha esperando. E não é essa máquina elétrica, não. Era uma manual assim, ó, que ela cortava um pouco e arrancava o resto.
Os cabas sofriam. Quem serviu o exército nessa época que sabe disso. Era manual, uma máquina. Aí quando chegava lá e que ele olhava para aquele cabelão que encantava. Não, você vai entrar aqui, vai, mas aqui tem regra. Vai passar por um processo aqui. Está entendendo? Tinha uns que gostavam. Imitar Raul Seixas, aquela barba enorme. Entendeu? Aqui você vai rapar a barba todo dia. E depois da barba feita, vai passar um algodão no seu rosto. Para ver se o seu rosto ainda tem algum fio de cabelo. Era um processo. Você acha que para entrar no céu é de qualquer jeito, irmãos? Para ser eleito, é a gente mesmo que determina a nossa eleição. Eu acho que eu estou bem, eu acho que eu sou santo, eu acho que eu sou escolhido, eu acho que eu vou morar no céu. Eu penso, eu acho. Não! A fé e a obediência me leva a afirmar e ter certeza de que se Jesus descer, Jesus ir buscar a sua igreja, eu vou morar com Ele. Oh, aleluia. E essa eleição e essa predestinação, que uma depende da outra, aleluia. É bom nós entendermos que os olhos de Deus é como chama de fogo. Deus não vai errar na escolha. E Deus não vai ter aquela pena que você sente, tadinho, eu vou fazer, eu vou ajudar. Mas todo mundo está dizendo, não ajuda, não faz, não adianta. Aí você, não, mas nasceu no meu coração. Não. A palavra de Deus está aqui. E se ela não estiver dentro do nosso coração, nós não temos disposição para obedecer. Não temos disposição para obedecer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu tenho que deitar e dormir e acordar com certeza de que eu estou dentro da escolha soberana de Deus. Eu fui escolhido. Amados, a Bíblia fala sobre a predestinação, mas também diz que cada pessoa tem liberdade para escolher o seu destino. Então, sabe o que eu quero aconselhar vocês aqui? Para desse negócio de ficar colocando alguém no brete para ser salvo. Vocês sabem muito bem que é brete. Eu vou falar brete porque aqui foi uma terra de muito gado, de pegar. Tem pessoas, eu quero que minha mamãe seja salva. Mas eu quero que meu papai seja salvo. Eu quero que meu marido seja salvo. Eu quero que meus filhos sejam salvos. E o livre-arbítrio? E o direito de escolha? Nós não temos um bom sentimento quando alguém toma um rumo ignorado. Sim ou não? Nós não temos um. A gente vê um irmão se desviando, vê alguém se desviando. Você acha que a gente vai ficar feliz com isso? Não. A gente sabe que ele está abandonando o amor de Deus. Nós não ficamos felizes. Só que o que nós temos que aprender é que cada pessoa tem a liberdade para escolher o seu destino. Oh, aleluia. É ele que tem o direito de escolher. Não quer. Não adianta ficar empurrando. Não adianta. Entendeu? Que você completar 18 anos, você vai ser crente aqui em casa. Não adianta. Depois que completar os 18 anos, não vai ser mais crente. Aí tem mãe que fala assim, eu estou indo lá na igreja que a minha filha vai, porque eu gosto de ajudar a minha filha. Eu não quero entristecer minha filha. Eu estou indo, mas ela não está vindo aqui porque foi eleita. Ela quer agradar alguém. É bom, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, você já começar a fazer a sua própria escolha. Não fica aqui dentro porque o lugar é aconchegante. Não tenta você querer próprio entrar no corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo, é Ele que nos coloca no corpo de Cristo.
É o Espírito Santo. Ele nos leva a Cristo. E Cristo nos leva à adoção de filhos. Nos leva à adoção de filho. Aí o que diz assim? O que vai acontecer? Se refere às bênçãos para as quais está destinada, especialmente a bênção que nos predestinou para filho de adoção. Filho de adoção. A adoção é um conceito teológico do Novo Testamento presente somente nas epístolas de Paulo. Está aqui os versículos. A palavra adoção é usada primeiramente aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos o que? A adoção de filhos. Foi isso que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro. Preste atenção nisso. Para remir os que estavam debaixo da lei, aleluia, a fim de recebermos o que? A adoção de filhos. Em Efésios, Paulo amplia na sua revelação, no conhecimento sobre a inspiração do Espírito Santo, e expressa com mais clareza, ele nos predestinou para ele. Era o propósito de Deus que no devido tempo chegássemos a serem os seus filhos adotivos. Então a promessa estava sobre quem? A promessa estava sobre os judeus, fiéis, não todos os judeus. Os judeus, fiéis. Entendeu? Aí o que diz? Cristo veio. E João diz, veio para o seu e os seus não receberam. Quem não receberam? Os judeus. Mas tudo quanto receberam nós, foram chamados o quê? Filho de Deus. Nós estávamos excluídos do plano de Deus. Mas a Bíblia diz que pela rejeição dos judeus, oh aleluia, nós o alcançamos esta eleição. Nós o alcançamos esta eleição. Aí diz assim, a gente vê aqui, nas epístolas de Paulo, a palavra adoção é usada primeiramente aos Gálatas 4:5 para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Em Efésios, Paulo amplia na sua revelação no conhecimento sobre inspiração do Espírito Santo e expressa com mais clareza, ele nos predestinou para ele. Era o propósito de Deus que, aleluia, que no devido tempo chegássemos a serem seus filhos adotivos. É dessa forma que tivéssemos a todos os privilégios, a herança de filhos. Isso tudo custou o quê? Um processo. Tudo isso aqui foi um processo. O homem peca, mas Deus amou o homem. O homem pecou, Deus fez uma promessa lá à mulher. Fica tranquilo que da tua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. O diabo perderá o domínio. Acabou, vai chegar um tempo que o tempo de bagunçar dele acabou. Entendeu? A chave vai ser tomada, do inferno vai ser tomada da mão dele. E isso aí, ao decorrer do tempo, nós vamos encontrar o amor de Deus sendo derramado. Para que chegássemos até nós. Olha que luta que Deus teve com o povo hebreu. Olha que batalha que Deus teve com o povo hebreu. Mas na rejeição deles, nós fomos o quê? Alcançados. E nós se tornamos o quê? Filhos adotivos. Nós fomos adotados. Foi por adoção. Por isso, nesta noite, eu quero te pedir, em nome de Jesus, valorize o plano de salvação em tua vida. Valorize o plano de salvação. Por qualquer coisa tu está armando contenda, armando barraco, qualquer coisa está dizendo e o diabo ouvindo, qualquer coisa eu largo da igreja, eu abandono o ministério, eu abandono o chamado, como se você tivesse o poder de decidir por si próprio. A escolha é sua, mas a vontade é de Deus. Aleluias, aleluia, aleluia. Vamos terminar aqui nesta noite. Vamos orar neste momento. Se coloque em pé, por gentileza.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Quantas pessoas que estão hoje dentro de uma igreja, mas elas não têm mais fé salvífica. Não tem mais fé salvífica. Não tem mais esperança na salvação. Acha que amparar dentro de uma igreja, acha que fazer parte de um departamento, acha que eu vou estar ali dentro, eu vou estar livre da condenação eterna. Não. O que Deus falou? E mandou Samuel dizer a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Comece a pensar no plano de Deus de salvação para a tua vida. Marca para mim, por gentileza, Wesley. Marca para mim. Feche os vossos olhos e curva vossas cabeças. Eu convido vocês a orar comigo nesta noite. Abre o teu coração aqui nesta noite. Se você tem dúvida a respeito do chamado de Deus para a tua vida, a respeito da tua salvação, através desta palavra ministrada, o Espírito Santo quer esclarecer todas essas coisas para você. Ai, copruergue flanto ergue esteri mocandio ider avalácia pré. Pai, aqui está a tua igreja nesta noite. Senhor, tu conhece, meu Pai, a dificuldade que nós temos como ser humano para entender os teus propósitos. Meu Deus, coloca a tua mão de poder aqui agora sobre a vida de todos os teus filhos, que estão dispostos, meu Pai, a encarar tudo, passar por cima, meu Pai, de todos estes obstáculos, para alcançar o teu propósito, Pai. Libera o teu poder aqui agora, meu Pai. Entra no coração do teu filho, da tua filha aqui agora. Entra, meu Pai, toca ali com o teu poder aqui nesse momento, ó Deus. Ó Deus de poder e de glória. Ó Deus, leve esta pessoa a entender que para nós chegarmos, ó Pai, no propósito, ó Deus, no conselho da tua vontade, nós temos que sair do mundo natural e entrarmos para o reino espiritual, meu Pai. Toca com teu poder aqui agora. Toca com o teu poder aqui agora. Manifesta a tua glória aqui agora, meu Pai. Libera o teu poder aqui neste momento, Senhor. Deus, não deixa nós colocarmos, ó Pai, não deixa nós colocarmos, meu Pai, aleluia, o teu plano de salvação em dúvida. Não, Senhor, aleluia, tu nos amou de antemão, tu nos escolheu de antemão. Oh, meu Pai, o derramamento de sangue na cruz do Calvário nos alcançou e nos redimiu. Aleluia. Trabalha aqui agora, Senhor, trabalha. Muda o conceito de pensar dos teus filhos. Ajuda eles, meu Pai. Ajuda eles. Ajuda a tua igreja. E dê vitória ao teu povo nesta noite, ó Pai. Na autoridade, no poder e na unção do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.